Estamos aqui para mais um episódio do podcast Saúde Além do Consultório. E hoje eu tô com um cara aqui que é muito especial, um cara que me ensinou muito aí no pouco tempo que eu conheço ele. É um cara que é pai, irmão, família, empreendedor e tem uma história muito bonita e incrível e é céu da Reluz. Eu tô aqui com o Luiz Felipe. Gratidão, mestre. Tudo bem com vocês, pessoal? É um prazer imenso estar aqui. Assim que eu recebi o convite, já de bate-pronto aceitei, que é muito bom poder conversar sobre assuntos particulares do dia a dia e, com certeza, ajudar um pouquinho as pessoas a entender o mundo do empreendedorismo melhor, né? Pô, que legal. Obrigado por aceitar o convite, né? De prontidão ele já falou, bora. Ele é um cara que tem uma energia muito legal, então, assim, pra mim é um prazer ter você aqui, cara. Pra gente começar esse negócio aqui, conta um pouco dessa história aí, cara, pra gente, pra inspirar o pessoal aí. Certo. Pessoal, sou o Luiz Felipe. Atualmente sou casado com a Rafaela, sou pai da Alicia de 3 anos e meio, sou CEO e proprietário da Galvânica Reluz, tenho outros negócios também, sou natural de Minas Gerais, vim para Limeira com 23 anos de idade e um sonho. Desde pequeno eu tive vontade, né, de ter algo meu, algo que independentemente se eu começasse a trabalhar às 7 horas da manhã e parasse de trabalhar meia-noite, esse retorno um dia eu sei que iria vir para mim. Então eu vim para Limeira com esses 23 anos de idade em busca desse sonho e graças a Deus, 13 anos depois, hoje a Reluz está sendo um sucesso e várias outras empresas também. Sou filho do Carlos, filho da Rosângela, que inclusive está fazendo aniversário hoje, então parabéns, mãezinha, te amo muito, tenho muito orgulho de ser seu filho e muito obrigado por tudo que a senhora me ensinou. E também nessa trajetória. Pô, que legal, cara, pra te ver, né? A história de sucesso, ela tem uma linha. De todos os caras que empreendem, eu falo que as pessoas têm que empreender até na sua vida, mesmo trabalhando na empresa de alguém. E assim, a sua história é massa, cara. A gente já conversou um pouco e isso, assim, me conectar com pessoas como você me faz querer mais, porque eu sou esse cara também. Sim. Né? Então, fala pra gente, assim, qual foi os maiores desafios de empreender? Qual foi o ensinamento durante esse processo aí de 13 anos? Aquele cara que veio de Minas e um sonho. Conta pra gente. Aqui em Limeira eu tô há 13 anos, né? Mas eu comecei a empreender com 9 anos, mesmo sem saber o que era empreender, né? Quando eu era pequeno, eu era muito fuçador, sempre gostei de fazer muita coisa manual. Eu ajudava a minha irmã na época, tinha aqueles colarzinhos de miçanguinha, ela me pagava por produção a cada colar que eu fazia. E com 9 anos de idade, eu colecionava figurinha do Pokémon na época e meu pai me dava uma mesada de R$10. Eu queria completar o álbum mais rápido. O que eu peguei? Falei, eu tô indo para a escola, tem vários amigos, eu vou ter que vender alguma coisa. Eu comecei com esses R$10 que meu pai me dava de mesada na época, eu comecei a fazer chup-chup e comecei a vender na rua. E isso foi escalando. E naquela época, era simplesmente com o objetivo de completar meu álbum de figurinha. Eu não fazia a mínima ideia que o que eu estava fazendo era iniciando um processo de empreendedorismo. E depois disso, eu trabalhei fazendo cobrança na rua, já empreendi também nesse primeiro emprego, trabalhando para os outros, isso com 12 anos de idade. Eu organizei toda a parte de cobrança da empresa do cara, que era tudo bagunçado, organizei por bairros, então tinha os dias da semana que eu ia num bairro, tinha outros dias que eu ia em outro bairro, então já me organizei. E a partir daquele momento, eu comecei a vender alguma coisa. Então primeiro eu comecei trabalhando, vendendo chup-chup e picolé na rua, lá em Minas Gerais se fala chup-chup e picolé, aqui eu acho que é sacolé que o pessoal chama, ou geladinho, né? Lá no Pará a gente chama de chup. E eu comecei a vender cartão telefônico, não sei se você lembra da época que era uma febre colecionar cartão telefônico. Eu lembro que em Pará de Minas, que é a cidade que meus pais moram até hoje, tinha umas banquinhas na rodoviária, que era tipo camelô, e tinha um cara em uma banquinha que ele vendia cartões telefônicos. E eu comecei a fazer muita amizade com ele, e essas banquinhas não funcionavam aos domingos. Então eu fiz um suporte para me colocar os cartões telefônicos com cano de PVC. Tinha um plástico que cabia 120 cartões. E eu amarrava na banquinha dele com um arame. E domingo eu passava o domingo a tarde inteira vendendo esses cartões telefônicos. Cheguei a pegar ônibus para ir em cidades vizinhas também, muito novo. Não sei como é que a minha mãe e meu pai na época deixou fazer isso. Mas eu pegava aquele ônibus intermunicipal, né? E ia para cidades vizinhas e parava na praça e começava a vender cartão telefônico pro pessoal. E naquela época eu fazia porque eu gostava. E eu não sabia o que era realmente o empreendedorismo. E como você comentou, né? Você empreender na empresa de outras pessoas. Teve uma época que eu fui trabalhar em Pouso Alegre. A minha família tem loja de semijoia, minha tia, e a rede ficava em Pouso Alegre. E todas as férias minhas, tanto do meio do ano quanto do final do ano,
eu largava a escola, tinha as férias da escola e eu ia para Pouso Alegre trabalhar com eles. Então comecei trabalhando no caixa, meu primo durante um tempo teve uma loja da Oi também, multimarcas, né? Então comecei trabalhando lá. Então lá eu comecei a aprender realmente como é que funcionava todo esse universo do empreendedorismo. E tem uma história muito curiosa. Quando eu era mais novo, quando eu comecei a trabalhar, antes disso um pouco, eu jogava bola toda terça e quinta-feira na cidade lá dos meus pais. E eu pedia meu pai, às vezes, R$5 para me comprar um salgadinho na rua, comer um pastel com meus amigos. E às vezes meu pai me dava R$2 e na época eu ficava muito bravo com meu pai. Depois que eu comecei a trabalhar, pensa que eu tirava R$5 do meu salário para me comer esse salgadinho na rua, tomar essa Coca-Cola. Então foi ali que eu comecei a entender realmente o real valor do dinheiro, o quanto era suado, né, você trabalhar o mês inteiro para chegar no final do mês, você ter ali o seu salário e o quanto esse dinheiro ele tinha poder na minha mão. Porque eu falo que o dinheiro na sua mão, ele tem muito mais valor do que na mão de qualquer pessoa. Então foi ali que foi o meu primeiro insight do valor realmente que tinha o dinheiro. Pô, legal, né? Cara, é engraçado, né? Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem um preconceito às vezes de falar dinheiro. Dinheiro tem alguns estigmas, né? E você quebrar essa primeira bolha, cara, isso faz um total diferencial no que você é hoje. Sim. Eu falo isso por... Eu tinha essa ideia, né? Eu fui quebrando com o tempo. Então, a gente tem muita crença sobre dinheiro. E eu falo assim, que depois que eu virei médico, eu passei a ajudar muito mais gente. Eu era um cara... Imagina, e eu sofri preconceito, e assim, depois que eu virei médico. Racismo, diretamente, né? Quando antes, por que ninguém tinha inveja do Andrei no cursinho? Porque o Andrei não era ninguém. Mas depois o Andrei médico, comprou essas coisas, tem alguns colaboradores, e aí você percebe que você incomoda, o seu brilho incomoda, né? Sim. Mas voltando, cara, eu fui lá na Reluz, eu vi todo o processo lá, eu vi o quanto você é apaixonado, quanto você domina aquilo ali, né, cara? Fala um pouco assim, como é que foi aí o início da Reluz, o que você passou, qual foi o desafio pra a Reluz aí tá, né? Cara, eu vim pra Limeira em busca de um sonho, né? Desde pequeno, como eu comentei, eu tinha vontade de ter algo que dependesse do meu trabalho, que esse fruto fosse inversamente ou diretamente proporcional ao meu suor, né? Na época eu fazia engenharia, já estava muito bem no ramo de engenharia, eu estava no 8º período de engenharia de produção civil, trabalhava em BH, eu ganhava um salário de engenheiro mesmo sem ser engenheiro, trabalhava numa empresa de Belo Horizonte, e eu descobri que a minha tia estava montando uma empresa aqui em Limeira de banho. E uma frase que eu falo muito com as meninas lá na Reluz, muita gente fala assim, cuidado que o cavalo arriado só passa uma vez, né? Quando eu tiver a oportunidade. Eu brinco que a oportunidade a gente constrói todos os dias. É nós que construímos as oportunidades que vão chegar até nós. Porque quando eu era mais novo, todas as minhas férias eu ia para Pouso Alegre justamente trabalhar com essa tia minha. E ela já tinha feito convites de eu me mudar para Pouso Alegre quando eu era mais novo. Naquela época eu não tive coragem por conta de amigos, essas coisas todas. Não tinha maturidade o suficiente para encarar esse desafio. E com 23 anos, quando eu descobri que ela estava montando uma empresa aqui em Limeira, mas não tinha ninguém para administrar essa empresa, eu trabalhava na parte administrativa da construção civil, eu de bate-pronto peguei o telefone sem minha mãe, sem ninguém saber, e liguei para minha tia. Falei, tia, como é que funciona essa história da senhora estar montando uma empresa em Limeira? De que é essa empresa? Como é que vai funcionar? Ela comentou que era uma galvânica, uma empresa de banho, e de bate-pronto eu falei com ela, falei, você está precisando de um sócio? Se você quiser, eu vou, mas eu não vou para trabalhar para você. Eu vou para ser sócio. E ela me fez uma pergunta muito interessante. Você vai largar tudo? Você vai largar família? Você vai largar amigos? Você vai largar faculdade? Você vai largar tudo? Eu falei, tio, eu tô com 23 anos de idade. A hora de arriscar é agora. Se não der nada certo, eu ainda estou muito novo. E o que eu mais sei fazer é vender. Então, se não der certo, eu vou vender alguma coisa futuramente. E de lá para cá, são 13 anos de história. Nos primeiros 6 meses, pouca gente sabe disso, mas eu morei dentro da antiga Reluz, com 7 pedreiros, porque aqui em Limeira a gente não conhecia ninguém, então a gente trouxe até os pedreiros de Minas. Nós ficamos 6 meses reformando a antiga Reluz e eu morei com eles dentro da empresa. Eu vim para cá, não tinha nem casa para morar, cara. Fiquei 6 meses morando dentro da Reluz. E hoje você vê essa estrutura que a gente tem lá, graças a Deus, muito abençoada. Mas o maior desafio primeiro foi decidir, né? Vim. Mas depois que eu decidi, cara, eu falo que não teve desafio, teve muito aprendizado. Porque o desafio mesmo foi largar minha mãe, meu pai e o pessoal. Porque depois disso, cara, não tem desafio. É dia após dia, é um leão por dia e as coisas vão acontecendo.
Pô, que legal, hein, cara? Por exemplo, é engraçado porque, por exemplo, a primeira coisa é que você tem que ter coragem. Sim. Pô, vou largar tudo. Será que você vai largar tudo? Então, assim, fica aquele, nossa, eu vou sair daqui, tá tão bom. Isso que diferencia um grande empresário de um cara que, às vezes, eu queria, né? Você até me falou, lembra daquele... Existem pessoas que querem... Sim. Quer ver falar pra galera? Isso é muito legal, assim. Na verdade é o seguinte, né? Se você pegar, existe essa quantidade de pessoas que querem ter sucesso na vida. Essa é a quantidade de pessoas que querem pagar o preço para se ter o sucesso. E essa é a quantidade de pessoas que topam pagar o preço pelo tempo necessário para se ter sucesso. Porque querer ter sucesso todo mundo quer. Mas uma coisa que a gente tem que avaliar, o que é sucesso para as pessoas? Porque de repente o que é sucesso para você não é para mim. E todo mundo acha que sucesso é ganho financeiro, é poder aquisitivo. Eu concordo que isso ajuda você em muitas realizações. Mas você já parou para pensar o que é sucesso de fato? Para você que está aí assistindo a gente? Eu tenho a resposta, mas voltando a pergunta para você. Por exemplo, sucesso para mim é ver os meus familiares bem. Né? Uma forma que eu tenho de ajudar eles é trabalhando, também no meu labor, né? Sim. Então, eu prosperar, eu consigo ajudar mais, né? E até uma pergunta provocativa. O que é o contrário de sucesso? O que é contrário de sucesso é insucesso. Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, de bate-pronto, a maioria das vezes elas respondem que é o fracasso. Né? Só que a única coisa que nunca vai deixar você chegar no sucesso é você desistir. Por quê? Cara, o fracasso, ele faz parte e é extremamente necessário para você chegar no sucesso. Mesmo você não sabendo a fórmula mágica para você chegar ao sucesso, quanto mais tentativas e erros de formas diferentes, mais próximo do sucesso você vai estar. Então a única coisa que nunca vai deixar você chegar no sucesso é se você desistir no meio do caminho. Você tinha me falado, na verdade, isso, né? Esse negócio do fracasso aí. Sim. Cara, eu passei 4 anos, mas aí entra... Eu sempre falo que tem Deus também, esse negócio. Cara, aí você tocou num assunto fora da curva, né? Porque, por exemplo, para você ter sucesso, é só não desistir. O problema é os percalços que você vai ter para você continuar. Sim. Será que seu propósito é muito forte, por exemplo? Seu era. Na verdade, esses dias eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, cara. Você falar em questão de... Será que seu propósito, né, seu motivo é forte? Teve uma pessoa que falou o seguinte: se você precisa ser motivado todo dia, é porque o seu real motivo é muito fraco. Acho que foi a Dani Martins, né? Não, acho que foi um podcast que eu escutei, mas eu não lembro se foi ela ou não. Pode ser que seja. Mas, cara, isso mexeu muito comigo. Porque, por exemplo, você imagina só, você tá lá no seu consultório, você tem sua família, sua esposa, essas coisas todas. Se você necessitar de uma motivação diária, porque geralmente motivação é o motivo para a sua ação. Só que na maioria das vezes essa motivação é momentânea. Você vai numa palestra de motivação, você sai de lá energizado. Só que às vezes, saindo dessa palestra, se acontecer algo ruim, você bateu o carro ou alguém te assaltou alguma coisa, essa motivação acabou, cara. Você já vai entrar numa outra vibe que não é necessária. Então o que acontece? Se você tem um real motivo, que muito por trás desse real motivo tem a palavra Deus, porque aí você vai entrar no âmbito de saber quem realmente você é. Cara, se o seu motivo é maior, esquece, irmão. Seu dia pode estar sendo o pior que seja. Seu real motivo você sabe qual que é. E os dias ruins são extremamente necessários. Porque quando tá indo tudo bem, cara, você não aprende. O acerto, ele só aumenta o seu ego. O acerto, ele só te faz aumentar o seu ego e achar que você é o cara. É na hora que as coisas dão errado, é que você realmente vai saber se aí dentro tá tudo ok. Se a sua cabeça tá tudo ok, se os seus sentimentos estão tudo ok. Tanto é que eu falo que o melhor termômetro do mundo que existe se chama travesseiro, cara. É na hora que tá só você com você. É na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro que você... Pô, tô dormindo bem? Tô tendo um sono de qualidade? Ou qualquer coisa que está acontecendo no meu dia tá me tirando o sono. Então eu falo que isso aí é fantástico. Só que por trás disso tudo tem essa palavrinha mágica que você comentou de 4 letras, que é Deus, né? E Deus transforma a vida da gente de um jeito que, na maioria das vezes, a gente nem acha que é capaz de acontecer, né? Ele acelera o processo, né? Cara, eu costumo falar o seguinte. Muitas pessoas falam que
você faz a sua parte, que Deus faz o resto. Você tem que plantar, você vai colher. Primeiro, eu falo que plantar e colher, cara, tem um intervalo muito grande nisso daí, que pouca gente fala. Não é só você plantar. Você tem que plantar, você tem que adubar a terra, você tem que cultivar, você tem que combater pragas, você tem que todo um esforço para depois você chegar na colheita. O que é adubo, né? Adubo Você tem que tratar aquilo ali, né? E o que eu costumo falar com o pessoal, cara, que Deus ele veio como complemento. Deus ele vai complementar suas ações. E tem uma outra coisa que eu falo que é muito interessante. Que tudo que é humanamente possível ser feito, nunca espere que Deus faça por você. O que é humanamente possível ser feito, é você que tem que fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, tinha uma pedra lá na frente. Ele tirou a pedra. Ele tinha poder para fazer assim com a mão e a pedra saiu. O que ele fez? Retira a pedra para mim. Ele foi lá. O que era impossível humanamente ser feito, ele fez. E muitas das vezes, tem algumas coisas que não são humanamente possíveis ser feitas aos nossos olhos humanos, mas que ele sabe que a gente tem capacidade para fazer. Pega a história de Noé, cara. Imagina você sendo Noé e ele virando para você e falando: irmão, quero que você construa uma arca que ninguém nunca viu na face da terra. Você não é carpinteiro, você simplesmente é meu filho, eu sei quem que você é. Só que eu quero saber se você tem a fé suficiente para fazer o que eu estou te pedindo para fazer. Eu quero que você construa uma arca que caiba no mínimo um casal de cada ser vivo que tem aqui nessa terra. Irmão, uma coisa dessa é humanamente possível ser feita? De primeira mão, o cara pensa que não. Com o nosso entendimento humano é impossível. Só que, o que acontece? Às vezes, aparecem desafios pra gente que a gente olha com o olho humano. Boa. Só que, irmão, Deus sabe o que tem dentro, velho. É Ele que te colocou nessa situação. Não foi você que escolheu estar ali. Então, Ele sabe que você é capaz de fazer o que você ainda nem consegue, às vezes, imaginar. Mas você precisa de confiar. Se você não confiar, você não vai conseguir fazer. Você tem que agir, né? Cara, eu falo que a vida é uma escolha. Você tem que ser protagonista dela. Muitas vezes, por exemplo, teve uma época da vida que eu me via reclamando. E eu falo que tudo é energia. Se você criar uma energia negativa, cara, você começa... Tudo na sua vida começa a dar errado, né? E quando a gente fala aqui de Deus, de espiritualidade em si, né? Cara, é uma energia positiva muito grande, cara. Que às vezes a gente não vai conseguir explicar. A gente pode falar com palavras, deixar um negócio bonito, mas... Quando você vive isso aí, essa certeza, ela alivia muito, né? Até pra uma pessoa que tá muito doente. E é um relacionamento, né, cara? Ô, louco. Como qualquer coisa na vida, como você precisa de um alimento diário, você toma banho diariamente, cara, Deus é a mesma coisa. Deus tem que ser uma busca diária. Exatamente. Às vezes, num primeiro momento, você não vai entender, num segundo momento, você não vai entender. Geralmente, o linguajar não é um linguajar fácil de ser compreendido, mas tem que ter uma busca diária. Porque a partir do momento que você aumenta o seu relacionamento, aí você começa a entender um pouco. E outra coisa, cara, olha ao nosso redor. Se você for analisar as pequenas coisas, a gente tem que ser grato o tempo todo. Pelo simples acordar, pelo simples respirar, pelo simples poder levantar e ir ao banheiro. E muitas das vezes, a gente esquece dessas pequenas coisas. Por conta dessa correria do dia a dia, desse estresse momentâneo diário que a gente passa, a gente esquece das pequenas coisas. Só que às vezes... Não sei se já aconteceu. Quando você machuca um dedo da mão ou do pé, você vê o quanto aquele dedo faz a diferença no seu dia a dia. Quando tá tudo normal, você nem repara. Mas quando você tem algo que te compromete, uma coisa muito pequena, mas que aquilo, quando você vai desenvolver as suas atividades, às vezes te atrapalha, você fala, pô, eu não tinha percebido o quanto isso era importante para mim. Eu não tinha percebido o quanto isso faz a diferença. E você comentou sobre reclamar sobre energia, né? Um livro que eu li há muito tempo atrás que mudou muito a minha mentalidade, cara, é o livro O Segredo. Você chegou a ler O Segredo ou não? Cara, como é o autor? Eu já escutei muito... Cara, o autor eu não vou lembrar, que a minha memória para autor é o Bob Proctor. É difícil. Mas a essência do livro, cara, que é a lei da atração, cara, se você souber usar aquilo a seu favor, aquilo é um diferencial muito grande, cara. É o Bob Proctor, eu escutei muito ele. Tem um artigo, na verdade, que fala que pessoas que estão tendo a mesma frequência de pensamento, elas se conectam. Sim. Então você se conecta com pessoas, às vezes, que você não via, e às vezes é aquela dimensão que a gente não consegue, aos nossos olhos,
a gente não consegue ver. Cara, tem coisas dentro do livro que são coisas muito simples. Por exemplo, uma pessoa que quer ter um relacionamento. E a pessoa mora numa casa que tem uma cama de casal. Na maioria das vezes, quando você está solteiro, às vezes você verbaliza que você está procurando alguém. Mas na hora que você vai dormir, você dorme no meio da cama. A sua casa tem vaga para 2 carros. Você chega em casa, você paga o carro no meio da garagem. Você está mandando a informação que você está preparado para que outra pessoa chegue na sua vida? Conscientemente, às vezes sim, mas inconsciente não. E até isso vai influenciar, cara. O grande segredo dentro do livro Segredo é você agir como se já tivesse acontecido na sua vida aquilo que você gostaria que acontecesse. Porque aí sim você vai começar a emitir a frequência que você necessita para chegar próximo daquele objetivo seu. Eu lembro uma vez que eu fiz um treinamento antes de ler o livro Segredo, e nesse treinamento a gente tinha que colocar 5 objetivos em áreas diferentes da nossa vida. E fiz aquele treinamento, é o lance que eu falei da motivação, né? Inicialmente a gente está super motivado, aquele negócio todo, e depois de um tempo eu guardei aquele esboço. Aí uma vez eu fui organizar o meu quarto em casa, já tinha passado 3, 4 anos. E na hora que eu peguei aqueles papéis, cara, tudo que estava naquele papel já tinha acontecido na minha vida. Só que eu não tinha reparado. Tudo que tinha como objetivo naqueles papéis, exceto um, que tem 3 anos e 7 meses que eu consegui cumprir, que é o maior presente que Deus colocou na minha vida, que é a Alice, minha filha. Mas a única coisa que eu não tinha ainda conseguido era ter um filho. O resto já estava tudo pronto. Daí vem uma outra coisa. O quanto a nossa vida e os nossos objetivos, eles vão mudando com o tempo. E às vezes tem muitas conquistas que há 5, 6 anos atrás eram nossos sonhos, que hoje a gente já tem, mas a gente não dá valor, né, cara? É por isso que eu falei da parte de reclamar, por exemplo. Por quê? Cara, no dia que eu me vi reclamando, e a minha vida tá, vai desabando. Cara, eu fiz exatamente essa reflexão. Eu olhei pra trás e falei assim, cara, tu tá reclamando de quê? Tu tá maluco? Tudo que aquilo que você quis, você tá conquistando. Por que você tá reclamando? Tu não pediu isso pra Deus? Aí Deus te deu a oportunidade, você foi, lutou e conseguiu. Então, às vezes, a gente tá ali numa situação de ruim e você só tá se afundando porque você, às vezes, tá no local errado, com pessoas erradas e se colocando naquilo ali, né? Cara, que legal, velho. E a primeira forma de materializar um sonho é escrevendo. Sim. Então, às vezes, já aconteceu, você esqueceu que tinha escrito aquilo. E é bom ter esses registros, né? Eu falo que a primeira forma é você imaginar, né? Tem até uma frase que fala que o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. A minha mãe, inclusive, tem essa frase numa madeira escrita em cima da mesa dela. E meu pai fala uma frase que você comentou agora: cuidado com o que você pede para Deus, cara. Cuidado com o que você pede para Deus, que você pode ter certeza que Ele vai te dar. Exatamente. Então toma cuidado com o que você pede, que Ele vai te dar. Eu falo sempre que a dificuldade é o problema, né? E eu vi isso, depois que eu escutei isso, o Pablo Marçal falando. Cara, aquilo ali pra mim deu uma... abriu. Porque quando você pede alguma coisa muito grande pra Deus, Ele não vai te dar Ele não vai te dar. Ele vai te dar problemas pra te moldar e te fazer ter... Como eu posso dizer? Expertise do negócio, pra você chegar e ficar capacitado pra de fato conseguir aquilo. Vou te dar um exemplo. Se você pedir paciência pra Deus, o que você acha que Ele vai te dar? Você é problema, meu. Ele vai te dar problemas em situações que você tem que desenvolver a sua paciência. Então uma coisa que você nunca deve pedir pra Deus é paciência, porque senão Ele vai começar a te dar situações pra testar se você tá começando a ficar mais evoluído nesse assunto. Cara, isso é muito louco, velho. Cara, só pra falar de Deus aqui, cara, eu quero que você conte pra galera, velho, porque eu achei muito da hora isso, pra mim, assim, abriu a cabeça, que foi o ciclo da fé. Cara, isso mudou a minha vida. Primeiro eu tomei um tapa na cara no Mastermind, que eu contei pra você, né? No primeiro dia do Mastermind que eu fui fazer lá em São Paulo, uma pessoa do nada virou pra mim e falou: cara, o seu problema é com Deus. O seu problema é que você não aceita você do jeito que você é. Deixa eu te perguntar uma coisa antes, mas não quebra o raciocínio. Não, fica tranquilo. Você sempre teve uma relação muito grande com Deus ou teve um tempo que você não... Cara, na verdade é o seguinte, os meus pais sempre foram da igreja católica. Então eu era de ir na missa todo domingo, essas coisas todas. Meus pais me batizaram quando eu era pequeno, graças a Deus isso aconteceu. Cheguei à primeira comunhão.
Só que sempre alguém estava me orientando a tomar essas decisões, certo? A primeira vez que eu realmente virei e falei, não, eu, Luiz Felipe, realmente escolho esse caminho. Foi com 33 anos, uma idade extremamente abençoada, né? Acho que eu te contei essa história. Eu e minha esposa, nós nos batizamos no resort do Pablo Marçal. Sem nenhum vínculo, assim, em alguma religião, alguma coisa. Acho que foi o primeiro dia que eu falei, não, realmente daqui pra frente eu quero esse caminho pra mim. E depois disso, eu tomei esse tapa na cara do Mastermind, que foi logo depois. Uma pessoa na primeira aula virou pra mim e falou, cara, o seu problema é que você não se aceita do jeito que você é. O seu problema é com Deus. E eu falei, tá, e como é que eu resolvo isso? Ele falou, é busca diária, é relacionamento. E na terceira ou quarta aula do Mastermind, a gente fez esse ciclo da fé. E, cara, e aquilo ali mudou muito a minha vida. Aquilo é algo que eu levo pra mim até hoje e é algo que me impactou muito. O que seria? Primeiro, você tá, na maioria das vezes, emocionalmente abalado, emocionalmente afetado, seja num relacionamento pessoal, seja no seu âmbito espiritual. Então, você tá fechado. E você vai receber um convite. Um convite de ir numa igreja ou sair com alguém, por exemplo, e você vai ter que tomar uma decisão. Então, primeiramente, você tem que tomar uma decisão. Aquilo que você comentou, na vida, a vida nossa é decisão o tempo todo. Então, você está abalado emocionalmente, você toma uma decisão. Você toma a decisão de ir naquela igreja. E na hora que você está indo naquela igreja, o pastor começa a falar muita coisa bonita, muita coisa que, como se fosse Deus falando com você naquele primeiro momento. Então, você começa a criar um fogo dentro de você. Você fala, porra, é Deus que mandou eu vir aqui hoje. Foi Deus que me trouxe até aqui. Então agora realmente as coisas estão acontecendo na minha vida. E aquele fogo, aquela chama, começa a aumentar dentro de você. E você vai para a próxima fase, que seria o namoro. E quando você está nessa fase, você tem a necessidade de contar para outras pessoas. Você chega para um amigo próximo, para um pai, para uma mãe e fala, cara, você tem que ir naquela igreja, você tem que ir naquele culto, é maravilhoso, é sobrenatural, lá Deus falou comigo, agora as coisas estão acontecendo da forma com que eu imaginei. Cara, você tem que ir, é só indo para você ter essa experiência. Então você começa a aumentar esse fogo. Só que quando você está nessa fase, cara, obviamente, você começa a criar expectativa. Seja em uma pessoa e seja em Deus. Você aumenta a sua expectativa. Porque tudo que você começa a ter um relacionamento, automaticamente você vai criar expectativa. Você não vai criar expectativa numa pessoa que você não conhece. Por quê? Porque você não tem relacionamento. É por isso que as pessoas mais próximas são as que nos trazem as piores decepções. E na hora que você começa a aumentar essa expectativa, vem um ensinamento muito grande, cara. Deus não dá o que você quer, irmão. Ele dá o que você precisa. Só que na maioria das vezes, com os olhos humanos, nós não temos capacidade de decifrar o que Deus está querendo nos mostrar. E quando acontece essa decepção com Deus, a maioria das pessoas, o que faz? Volta lá pro início e fica emocionalmente abalada de novo, fica fechada, fala, achei que ia, mas não foi, achei que ia ser dessa vez, mas não foi. Só que com Deus, cara, as coisas têm que ser diferentes, como tudo na nossa vida. Não é na primeira dificuldade que a gente tem que desistir. Aí tem um próximo passo que seria a decisão de fé. Independentemente do que está acontecendo na minha vida, se é algo bom ou se é algo ruim, eu escolho continuar nessa caminhada. É uma decisão que só você tem a capacidade de tomar. E quando você consegue tomar essa decisão, você começa a ter um relacionamento maior com Deus. E quando você começa a ter um relacionamento, o que traz? Intimidade. Todo relacionamento traz intimidade. Quando você começa a namorar, você tem um certo nível de intimidade. À medida que o tempo vai passando, essa intimidade vai aumentando. E na esfera espiritual, quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a entender quem você é. E você começa a entender que Deus realmente é seu pai. E quando você começa a entender que realmente Deus é seu pai, cara, quando você está na sala de televisão sentado e quer conversar com seu pai, você não precisa ficar pedindo. Você simplesmente chega e conversa. Quando você está na casa do seu pai e tem uma água gelada na geladeira e você está com sede, você não precisa ficar pedindo. Você simplesmente abre a porta e acessa. Na hora que você começa a entender que você realmente é filho de Deus e que Deus é seu pai, para que você precisa ficar pedindo as coisas para Deus, irmão? Se foi Ele que criou tudo, você tem livre acesso. Na própria palavra diz lá em Gênesis, quando Ele criou o homem, Ele nos deu autoridade para dominar sobre tudo que habita nessa terra. E o que Ele fala sobre nós? Que nós somos capazes de fazer coisas ainda maiores e melhores do que a dele, desde que nunca percamos a nossa fé.
Então, ou seja, se ele nos deu autonomia para dominar sobre tudo, e se ele nos deu a chancela de que nós somos aceitos, que ele nos aceita cada um na sua individualidade, cada um com seus defeitos e as suas qualidades, para que eu vou me voltar para o externo? Para que eu vou ficar chateado ou alegre com um elogio ou com uma crítica? Cara, a única pessoa que eu tenho que preocupar em agradar é a Deus. E ele já me aceitou há mais de 2000 anos. E, cara, a partir do momento que eu entendo que ele é meu pai, eu quebro barreira. Eu não preciso de estar no lugar certo, na hora certa. Eu não preciso de orar do jeito certo. Eu simplesmente tenho que abrir meu coração. Eu simplesmente vou abrir o que está aqui dentro. Ele já sabe o que tem aqui dentro. E na hora das frustrações, na história da Bíblia, cara, Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. É necessário você passar pelo deserto para que as camadas sejam liberadas, para o que não presta que está aí dentro sair para fora, para ele poder acessar o seu cerne. E a partir desse momento que você entende que ele é seu pai e quem você é, eu costumo falar que o próximo nível é você trazer o intangível para o tangível. É o que a gente estava falando agora. Eu nunca imaginei, cara, que eu ia ser dono de uma empresa tão próspera igual a Reluz. Se você me perguntasse há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, eu queria ser um empresário bem-sucedido. Mas eu nunca imaginei que tantas vidas iriam ser impactadas todos os meses. Mas por que isso aconteceu? Porque em algum momento da nossa vida, a gente esqueceu o externo. A gente concentrou no que estava dentro do nosso coração. E todos nós temos a capacidade de fazer e chegar aonde a nossa imaginação consegue chegar. Então uma coisa que deve ser treinado é a nossa imaginação. Tudo começa a ser criado na nossa cabeça. Seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Por isso é importante a gente sempre nutrir a nossa mente com coisas boas. E que sejam coisas para ajudar as pessoas. É o que você comentou. Depois que você se tornou médico, você teve muito mais crítica. Você teve muito mais pessoas jogando pedra. Aí você tem aquela famosa frase, árvore ruim ninguém joga pedra. Né? Só que, cara, hoje você não consegue ajudar muito mais pessoas? Demais. Hoje você não consegue ter um alcance muito maior? Quanto mais eu cresço, mais pessoas eu vejo que eu estou ajudando. Né? E é sobre isso, cara. Você pega a parábola dos talentos, é essa história. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você transforma outras vidas, as vidas das pessoas, e quanto mais você sabe usar o que Deus está te dando, cara, você pode ter certeza que cada vez mais Ele vai te abençoar com mais coisas. Desde que nunca não seja para a honra e glória do nome dele. Se sempre for para a honra e glória do nome dele, irmão, você pode ter certeza. O quanto você permitir ser usado, ele vai te usar. Cara, é muito legal isso, né? Essa proximidade que deu. É por isso que eu falei, tinha que contar essa história aqui, cara. Eu te chamei porque na hora que você falou isso... Cara, isso mudou minha vida. Isso também naquele dia mudou minha vida. Porque eu fiquei pensando naquilo depois. Eu já contei isso em outros podcasts, inclusive, que eu fui... né? Porque, cara, a pessoa tem que saber disso, cara. Ficar pedindo pra quê, mano? Cara, pra que você vai ficar pedindo, velho? Você já tem, já tem acesso. Isso me deu uma liberdade tão grande, velho. Hoje, quando as pessoas me perguntam, né? Felipe, o que você se sente hoje? Você se sente cristão? Você se sente católico? Cara, eu me sinto livre. Hoje eu acesso Deus dentro do meu carro, eu acesso Deus dentro da minha sala na Reluz. A gente tá acessando a Deus nesse exato momento, cara. Exatamente. Cara, e aí, eu já vi que toda empresa de sucesso, né? Eu falo pessoas de sucesso. O propósito dela é ajudar outras pessoas. Né? Então, pode ver que se transforma a vida das pessoas. Então, normalmente o propósito está na pessoa, nas pessoas. Se você ajudar outras pessoas, as pessoas vão te ajudar naquilo que você quer. Olha que louco, velho. Cara, fala pra mim um pouco, vamos mudar um pouco de assunto, mas falando de empreendedorismo, e sabe que esse podcast aqui é pra falar de saúde além do consultório, pra falar de pessoas que prosperaram, que cuidam da sua saúde, falar de saúde também. Fala um pouco da sua vida esportiva, cara. Quanto isso te ajudou como empresário? Você é um cara que malha? Cara, me ajuda completamente. Eu sou um cara que eu sou de hábito de manhã, né? Hoje eu acordo todo dia 4:30 da manhã, faço as minhas orações, coloco as minhas intenções, troco de roupa e vou pra academia. E a forma com qual eu chego na minha empresa é completamente diferente o dia que eu vou na academia e o dia que eu não vou na academia. É notório essa diferença. Eu já chego na empresa muito mais animado, muito mais disposto. E até para lidar com as dificuldades, porque eu acho que quando o nosso corpo ele tá mais preparado, porque quando você treina, você não treina só o seu corpo, né, cara? Você treina a sua mente também.
né? Porque dependendo da atividade física que você vai fazer, mas a maioria delas é repetição, cara. Você tem que treinar, você tem que se acostumar com essa repetição. Você pega uma musculação, irmão, você vai pagar pra sentir dor, velho. Exatamente. Você vai pagar pra levantar peso. E quando você começa a ver os resultados, não só fisicamente, você começa a pensar, pô, isso aqui faz sentido. Quando você começa a ver que você tá ficando menos estressado, chega uma ocasião difícil para você resolver, você tá mais preparado, você tá mais bem disposto. Isso faz total diferença, sem dúvida alguma. Eu falo que toda vez que você vai treinar, você sempre volta melhor, você nunca se arrepende. Então olha só o que você falou. Eu fico mais animado. O que é animação? É paz mental, é saúde mental. Eu fico mais disposto. E cara, eu falo que a gente tem que começar vencendo a gente mesmo. Então o despertador bateu, cara. Você tem que levantar e fazer o que você tem que fazer. Arruma a cama. Inclusive tem um livro chamado Arrume Sua Cama. Você já leu esse livro? Esse livro não, mas tem uma frase, né? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Cara, é uma vitória. Você tem que começar vencendo, entendeu? Então você começou ali, você arruma sua cama. Cara, é muito bom voltar e ver sua cama arrumada, cara. E eu tô fazendo agora, né? Eu acordo tipo 5h20 e 5h30 eu tô saindo pra cama. A minha vida é totalmente diferente, cara. Eu faço isso que você fez. Eu jogo as minhas intenções também, eu planejo meu dia, falo com Deus, falo, cara, se tiver uma dificuldade hoje, Deus, só me dê sabedoria pra saber conduzir esse negócio. E faz total diferente. Eu oriento meus pacientes a fazer isso também, cara. Não, e o que é mais engraçado, às vezes a gente fica com uma puta de uma preguiça de levantar, cara. Não sei se já aconteceu com você. Nossa, todo dia. Mas na hora que a gente chega na academia, a gente fala, pô, ainda bem que eu vim. E quando você sai, você tá com aquela sensação maravilhosa, né? De dever cumprido, essas coisas todas. Então é só aqueles minutinhos iniciais que você tem que vencer, vamos dizer assim. Depois você começa a colocar em movimento, cara. Por mais que seja muito de madrugada, a hora que eu acordo, ou seja muito tarde, a hora que as pessoas vão, cara, vai porque o benefício é muito grande. Cara, assim... conta um momento que foi bem difícil, assim, na sua vida, assim. Durante esse processo todo aí. Cara, em 2015 para 2016 eu passei por um processo de cirurgia. Eu tava com barro biliar, né? E eu tava, vamos dizer assim, quase que no auge da minha vida física. Eu tava com o corpo que eu queria. Eu tinha condição financeira, tinha um carro bacana, tinha dinheiro guardado. Só que, mais uma vez, eu te falo, Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. E, às vezes, no primeiro momento, você não vai conseguir entender, cara. O que acontece? Eu comecei a passar mal, fui no médico, fiz uns exames e descobri que eu tava com barro biliar. Eu tava com 26 anos na época, foi 2015 para 2016. E eu internei dia 17 de dezembro para retirar uma vesícula e saí do hospital dia 8 de janeiro. Eu fiz 3 cirurgias, tive várias complicações. Em 2016 eu tive que ir para o Sírio-Libanês para terminar o meu processo de cirurgia. Deus não tinha tirado, entre aspas, a parte financeira ainda, então ele tinha que me colocar num local que eu precisasse gastar muito dinheiro para ele me mostrar realmente que não adianta ser na força do braço. Não adianta ser pelos motivos que não sejam os meus. E Deus, ele me mostrou, cara, que independentemente do que a gente tente fazer pela força do braço, é pela força dele mesmo, é no tempo dele. Por exemplo, naquele momento eu fiquei 2 anos em depressão, cara. Com 26 anos de idade, duvidei de Deus o tempo todo, não sabia o porquê que eu estava passando, questionei a Deus a todo momento, porque eu saí de um cara que tinha um corpo legal, que tinha um dinheiro no banco, tinha um carro legal, para um cara que perdeu quase tudo. Nesses 2 aspectos que naquele momento, para mim, eram os mais importantes. E de lá para cá foi um processo de ressignificação muito grande nesses dois anos, e eu descobri que o real motivo que eu estava vivendo não era o meu real motivo de vida. Eu estava vivendo para mostrar para as outras pessoas que eu era capaz. Então isso me deu um alinhamento de expectativa e realidade muito grande. Foi doloroso? Foi. Mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Vou te dar um exemplo. Quando eu vim montar a Reluz, eu sempre falava que eu queria ter uma empresa com 50 colaboradores. Porque na minha cabeça, o empresário com 50 colaboradores ele era extremamente sucedido. Na Reluz eu cheguei a ter 70 colaboradores, hoje eu tenho 54. Se for somar todas as empresas hoje, quase que passa de 100 colaboradores. Só que hoje o motivo não é esse. Qual é o motivo hoje?
é alcançar o máximo de pessoas, cara. Quanto Deus me der essa oportunidade, tanto é que eu falo isso na Reluz o tempo todo. Eles perguntam, Felipe, quantos colaboradores você quer ter? Eu falei, o quanto Deus permitir. Se vai ser 1 galpão, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 5, não vai ser eu mais que vou permitir. A minha parte eu vou fazer. Se for da vontade dele, ele vai colocar mais pessoas com o mesmo propósito junto no negócio. Da hora. Cara, eu falei que a história desse cara era bacana. Cara, você me falou uma coisa quando você passou por esse processo cirúrgico, que foi o que te salvou foi ter um corpo atlético. Sim. Fazer atividade física. Você sempre foi um cara que fazia atividade física. Então, pessoal, esse cara também foi salvo pela atividade física. Eu perdi 17 quilos em 12 dias. Depois das minhas 3 primeiras cirurgias, que foram uma em sequência da outra, um médico que estava acompanhando, né? Ele veio no quarto e comentou comigo. Falou, cara, agradece a Deus primeiramente por você continuar vivo, porque 3 cirurgias da dimensão que foi num curto espaço de tempo, são poucas as pessoas que conseguem suportar. Mas o grande segredo, no português mais claro, é que você tinha gordura para queimar. Porque se você não tivesse massa muscular, você não tinha aguentado essa cirurgia, essas 3 cirurgias em sequência. Pô, que legal, né? Cara, e fala pra mim, qual foi, assim, 3 momentos, assim, que você viu que você falou assim, pô, tem sucesso, eu tô bem. Ou então um, né? Cara, Você muito feliz. Hoje, ter minha filha, poder ter realizado esse sonho, acho que é o maior significado de sucesso é quando eu chego em casa, que eu vejo ela correndo por meus braços, isso aí pra mim não tem preço. Isso aí, pra mim, é ser um momento de sucesso. Então, a minha família em primeiro lugar, né? Poder ajudar as pessoas, isso pra mim é muito importante. Vira e mexe, algum colaborador chega pra mim e fala, Felipe, hoje eu consegui dar entrada na minha casa, eu consegui tirar minha carteira, consegui tirar minha habilitação, essas coisas todas, tudo isso me faz crer que eu sou um homem de sucesso. E essa parte espiritual, cara, hoje, cada vez mais, Deus tem me aproximado de pessoas com o mesmo propósito, vamos dizer assim, e é difícil hoje eu conversar com uma pessoa sem falar no nome dele. Então, acho que essa parte também é você ter sucesso, é você poder ser usado e poder ser abençoado em estar com pessoas boas para, de alguma maneira, contribuir na vida das outras pessoas. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria, o que você faria diferente? Cara, para te ser sincero, eu acho que eu não mudaria nada, velho. Para te ser sincero, eu não mudaria nada. Eu sou apaixonado pela minha vida, por todas as dificuldades que eu vivi. Eu sou um cara que eu dou muito valor em tudo que eu passei até hoje. Se eu pudesse, eu viveria mais tempo. Não sei quantos anos ainda me restam, mas eu acho que tudo que eu passei foi necessário. A minha dificuldade com cirurgia, as minhas noites muito intensas que eu já fui de ir para balada, essas coisas todas, eu falo que tudo na nossa vida é um aprendizado, né? Muitas pessoas falam assim, se eu pudesse eu mudava isso, se eu pudesse eu mudava aquilo. Mas, cara, foi isso que formou meu caráter até aqui. Foi isso que me fez chegar até aqui. Então, se você me perguntar, você mudaria alguma coisa? Cara, eu não mudaria, velho. Hoje eu entendo que foi necessário eu passar por tudo que eu passei para ter esse Luiz Felipe conversando com você aqui hoje. Então, não sei se eu mudasse o resultado ia ser o mesmo. Então, hoje eu acho que eu não mudaria nada, velho. Top. Cara, assim, você falou que o livro O Segredo te deu um boom, né? Existem vários insights durante a vida e pessoas que conectam, né? Que chegam na nossa vida e que faz a gente alavancar. Mas é muito pela escolha que a gente faz. Sim. Me fala uma coisa que assim, fez você chegar no que você tá hoje. Você fala assim, pô, aqui eu consegui pegar... Eu peguei o segredo. É a chave. Tá. Leitura é uma coisa que a gente deve estar sempre lendo, né? Até para melhorar vocabulário, essas coisas todas. Mas eu vou falar de um assunto que é muito interessante, que foi até uma coisa que eu comentei com você lá na Reluz, que muitas pessoas, às vezes, vão montar a empresa e tem a sociedade, né? E todo mundo fala que sociedade é difícil, que sociedade é ruim, aquele negócio todo. E quando eu fui montar a Reluz, cara, meu pai falou 2 frases comigo. E uma delas me norteia 100%, que são coisas, assim, maravilhosas. A primeira foi, você está preparado para isso? Você está com 23 anos de idade. Você está preparado porque 99% das coisas vão tentar fazer você desistir. Hoje eu brinco com ele que ele estava errado, ele esqueceu do 0,9, é 99,9.
né? Um pouquinho a mais do que ele tinha comentado. Mas principalmente de quem tem sociedade, meu pai falou uma frase muito interessante, cara. Ele falou, Felipe, você vai entrar dentro de uma sociedade. E sociedade é algo que o pessoal fala que é muito complexo, o pessoal geralmente dá certo durante um tempo, tal. Mas um ensinamento que eu te passo. Enquanto você viver dentro de uma sociedade empresarial, nunca repare o que a outra pessoa está fazendo. Sempre dê o seu melhor, porque em 100% das vezes, se você reparar o que os outros estão fazendo, você vai achar que você está fazendo mais. E, cara, isso me norteia até hoje. E eu vejo, às vezes, pessoas que romperam sociedade, algumas coisas assim, e quando você vai conversar, a pessoa nunca fala, o problema sou eu. Não, foi eu que me dediquei menos, foi eu que... Sempre o problema é a outra pessoa, né? E essa frase me marcou muito, cara. Essa frase eu levo ela para... Hoje eu tenho 2 sociedades, né? E por coincidência as 2 são com 2 sócios, né? São 3 pessoas. E, cara, me norteio isso aí até hoje. Cara, isso aí também eu puxei pra mim, cara. Na hora que você falou isso, eu falei, nossa, velho, que sacada, velho. Porque isso é de uma sabedoria, assim, tremenda, velho. Cara, que legal, velho. E aí, quais são os planos aí pra esse ano, pro futuro? Fala um pouco disso aí. Cara, eu pretendo ter outro filho, né? Eu tô tentando negociar com a patroa aí, né? É um desejo que eu tenho. Eu sou apaixonado com a minha filha, então eu falo que eu não nasci para ter um filho só, eu quero pelo menos ter mais um. Eu quero entrar em novos negócios, né? Desde que façam sentido. E participar de mais momentos como esse, sabe? Alavancar os negócios, né? Poder chegar a mais pessoas, seja através de uma palavra, seja através do próprio trabalho em si. Mas eu acho que a gente tem muitas coisas ainda para fazer, né? Eu, Luiz Felipe, como pessoa, mas também Luiz Felipe como empresário. É um ano que eu falo que, sem dúvida alguma, vai ser o melhor ano. Toda vez que entra um ano novo, eu falo, cara, esse vai ser o melhor ano da minha vida. E pegar os ensinamentos que a gente teve até aqui e aplicar da melhor maneira possível. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande em nossas mãos, seja em qualquer âmbito que a pessoa se encontra, porque é aquilo que a gente comentou aqui, cara, você é capaz de fazer e chegar onde você quiser. Se você não está conseguindo imaginar coisas melhores, comece a treinar a sua cabeça, porque tudo começa do pensamento. Volto de novo, o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. Legal, cara. Cara, o que você falaria pro Luiz Felipe lá quando começou? Por exemplo, você tem outra sociedade. Você falou que, tipo, quando você entrou na sociedade, você vai levar o conhecimento que você tem de 13 anos. Sim. O que você falaria pro Luiz Felipe lá de quando começou? Pra ele meio que, vamos dizer assim, chegar mais rápido e às vezes até ir mais longe. Que você ainda vai ter... Você vai muito longe ainda, cara. Você é gigante. Cara, a primeira coisa que eu falaria é pra acreditar mais nele. A primeira coisa é pra acreditar mais, pra persistir mais e praticar mais cedo coisas novas, né? Aquilo que eu comentei. Quanto mais acúmulos de fracasso a gente tiver, mesmo não sabendo o caminho certo para o sucesso, mais próximo do sucesso a gente vai estar. Então, eu acho que eu tentaria acumular mais rápido esses fracassos, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem várias maneiras, né? Você pega hoje, a gente tem informação muito grande em todos os lados, então dá pra gente errar mais rápido e mais barato, né? Então, erre mais rápido e mais barato. É o que eu falaria pra ele. E nunca desistir e sempre acreditar. Porque durante algum tempo a gente às vezes está meio para baixo, a gente às vezes não está 100% todos os dias e em alguns momentos às vezes a gente acaba até duvidando da nossa capacidade, né? Então eu falaria com o Luiz Felipe, calma, que tem muita coisa ainda boa por vir e dá para você acelerar esse processo. Pô, legal, cara. Cara, eu falo isso porque, por exemplo, às vezes, todas as respostas que você deu, boa parte eu já me fiz, sabe? E tinha uma que ia até te fazer, que era tipo, qual foi o pior e melhor momento da sua vida? Provavelmente foi quando você passou pelo processo de cirúrgico. Deu pra entender, que era uma pergunta que eu faria. Seria essa? Cara, o mais impactante foi. Porque é o seguinte, cara, eu sempre fui um cara muito alegre, muito brincalhão, sempre fui um cara de bem com a vida. E o que mais me assustou nesse processo foi que eu comecei a me afastar das pessoas. Eu só enxerguei que eu estava em depressão justamente quando eu percebi que eu não queria mais lidar com as pessoas.
Eu sempre fui um cara que gostei de receber pessoas em casa, sempre fui um cara alto astral. E nesse momento, eu simplesmente comecei a me afastar de todo mundo, cara. Comecei a afastar da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Eu não queria receber pessoas na minha casa. Aí um belo dia eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Eu tenho que buscar ajuda. Daí foi quando eu fui buscar ajuda. Eu percebi que realmente eu já estava em depressão já tinha um tempo. E graças a Deus eu consegui ver isso. Mas foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Foi esse momento da descoberta da depressão, vamos dizer assim. Porque a gente sempre acha que é muito longe, né, cara? A gente sempre acha que é com o outro, que é na família do outro, que isso nunca vai acontecer com a gente. Eu mesmo sendo um cara muito alto astral, apesar que eu era um cara completamente de autoestima baixa, velho. A vida inteira. A vida inteira eu fui de autoestima baixa. E depois que eu comecei a acreditar mais, que eu comecei a perceber que dava para chegar, o momento que mais me marcou assim negativamente foi esse momento da descoberta da depressão. Foi quando eu assumi para mim mesmo que alguma coisa estava errada. O que mais te ajudou a sair desse estado? Consciência. Primeiro foi ter a consciência e aceitar que eu estava nesse estado. Porque muitas das vezes a gente não quer aceitar, né, cara? Exatamente. Eu acho que a parte mais difícil é você enxergar que realmente isso está acontecendo com você e você aceitar ajuda. Eu acho que a parte mais difícil é essa. É primeiro você aceitar. E aceitar ajuda é difícil, cara. Você assumir que você está em depressão, você pedir ajuda é muito difícil. Isso é muito difícil. Cara, é engraçado porque, por exemplo, só o fato, às vezes, de você se afastar das pessoas, não olhar as pequenas coisas, cara, tá errado. Porque, por exemplo, eu sempre falo, por exemplo, pessoas precisam de pessoas. Eu falo porque já aconteceu isso. Eu tava com síndrome de burnout. E uma pessoa que me salvou foi um dos meus melhores amigos da infância, cara, que trouxe aqui. Eu já contei essa história algumas vezes. Então, assim, muitas vezes você se fecha por ego, né, pra não falar com ninguém. E aí as coisas vão ficando tão ruins que você acha que aquilo é normal. Quando na verdade tá tudo desabando, né? Você acha que aquilo é ser um novo normal, né? E aí você se afasta de todo mundo, cara. Cara, veja tantas coisas que você já fez. As pessoas que te amam, né? E eu treino muito, sabe? Pra olhar esses tipos de coisas, né? Eu sou um cara que eu acredito muito em poder das palavras. Então eu sempre fico pensando, o que eu posso falar pra mudar esse destino dessa pessoa aqui? Porque, por exemplo, se você tem a capacidade, Deus te dá a capacidade de acordar todos os dias, por que não fazer daquele dia o melhor dia da sua vida? Então, assim, eu fico pensando, porque, por exemplo, é uma coisa que eu pratico na minha vida. Eu falo que a vida é feita de escolhas. Você escolhe ficar na cama ou sair dela. Você escolhe ficar bem ou não. Você escolhe ser um cara que vai fazer diferença na vida das pessoas ou não. Então, eu sempre fico pensando nessas coisas. O que eu posso falar? O que eu posso levar pra esse cara que vai fazer diferença na vida dele? Outra coisa que eu pratico muito também é, tipo, se alguém falar mal de você, não vai ser o que eu vou te falar. Eu primeiro me pergunto, vai ajudar esse cara? Se ajudar, eu te falo. Agora, se não ajudar, você nunca vai saber. Porque não... vai somar em quê pra você? Sim. Eu já tô muito nisso, sabe? Se somar, eu te dou. Se não somar, eu vou entrar e sair. Hoje eu tô mais ou menos nessa linha também. Só que eu tô um pouquinho mais, vamos dizer assim, rude. Hoje, se uma pessoa vier falar mal de outra pessoa comigo, dependendo do âmbito, né? Eu já corto na hora. Cara, não me leva a mal não, mas isso aí eu não quero escutar, não quero servir, entre aspas, de lixo psicológico, entre aspas, né? E eu me afasto. Porque é o que a gente comentou aqui, cara. Energia. Uma pessoa que chega pra você com esse aspecto, se você for analisar, a energia não tá boa. Mas eu também não... A energia não tá legal, né? Igual você comentou, né? O que eu falo com as pessoas, o que eu poderia falar pra ajudar. Cara, primeiramente, uma pessoa que tá nesse estágio de depressão, na maioria das vezes ela tá perdendo a consciência. Então o que a gente pode falar é pros familiares, pras pessoas, é tentar trazer essa pessoa pra consciência novamente. E você que está passando por isso, cara, começa a observar suas atitudes.
há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, como é que você era. Porque o que me fez retomar a minha consciência foi justamente isso. Eu comecei a observar as minhas atitudes. Eu comecei a me olhar mais no espelho e ver, pô, peraí, cara, isso não é o Felipe. Esse não é o Luiz Felipe que eu conheço. Quem que tá aqui dentro? Esse cara que eu tô olhando no espelho não sou eu. Esse cara que eu tô olhando no espelho não é o cara que saiu lá de Minas Gerais e veio aqui para Limeira para montar uma empresa. Que eu tô olhando no espelho parece que tem um corpo, mas tá vazio. Então, na hora que eu comecei a retomar a consciência, aí sim eu tive coragem de pedir ajuda. Então, acho que as pessoas tentarem avaliar dessa forma, de tentarem retomar a consciência, porque, cara, todo mundo passa por isso, velho. Em alguma etapa da vida, todo mundo passa por isso. Eu brinco com a minha esposa que a vida de adulto não é fácil, a vida de adulto ela é dolorida, cara. Ou época boa que a minha preocupação era só não tirar nota vermelha na escola pro meu pai e pra minha mãe não me xingar, era tão fácil. E às vezes a gente fica reclamando, né? Nossa, eu falo que bendita vez que eu falei que eu queria fazer 18 anos. Porque o homem, então, quer tirar carta, essas coisas todas, né? Falei, bendito desejo de querer chegar nos 18 anos rápido. Ah, meu Mário, era tão bom mesmo, velho. Cara, é engraçado que eu tava falando isso até com o meu personal. Eu falei, cara, eu tô pensando em atender adolescente. Porque adolescente, você fala assim, não vai conseguir. Cara, ele vai conseguir, porque uma coisa que ele tem é tempo. Você tem tempo demais, moço. Então ele consegue fazer coisas muitas vezes que nós que tem várias outras preocupações, a empresa, é funcionário, é captação de pessoas. Cara, ele tem tempo. Então é uma fase de aprendizado que às vezes o cara perde, porque ele não se colocou em frustrações, não se colocou a errar, né? A fracassar. Então é uma coisa que eu pensei tipo, recentemente. Se eu pudesse, eu errava mais. Por causa que, cara, a infância da gente é bom demais. Cara. Nossa senhora. Você é louco. Eu também sou muito apaixonado pela vida, assim. Eu sou suspeito, cara. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela vida. Cara, pô, que legal. Tá curtindo o bate-papo? Porra, com certeza. É bom trazer essas histórias. Eu gosto de trazer vocês aqui, porque vocês inspiram outras pessoas. Às vezes é muito bonito no Instagram. E os bastidores? O de trás das câmeras é mais dolorido, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, olha lá o Luiz Felipe, que cara massa e tal, mas ninguém sabe o que se passou pra você ser o que você é hoje, né? E aprender a amar o que passou, eu acho que no final das contas é o que vale. Te fazendo outra pergunta, por exemplo. É uma pergunta que é simples, mas é difícil de responder. Se você morresse hoje, você seria feliz? Cara, sim. Por quê? Porque eu sou um cara que eu tento aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho. Tá? Eu tento ser intencional na maioria das vezes e aproveitar o tempo que eu tenho ao lado das pessoas com quem eu amo. Logicamente, dá pra melhorar? Dá. Mas se você perguntar, você se arrependeria se você morresse hoje? Cara, não. Não me arrependeria. Eu acho que eu deixaria algum legado de coisas boas aí que o Luiz Felipe fez e mostrou para algumas pessoas. E o final, o que vale é legado, né, cara? O que vale é o que você construiu, não de bens materiais, mas o que você deixou dentro das pessoas, né? Como as pessoas vão lembrar de você. Vão ter mais lado positivo, lado negativo. Obviamente, não gostaria que isso acontecesse. Né? Minha filha tá com 3 anos e 7 meses, então gostaria de ter aproveitado mais, né? Mas hoje eu tento aproveitar ao máximo. Cara, eu faço essa pergunta. Normalmente, quando eu faço para algumas pessoas, elas se assustam. Porque eu já parei para pensar nisso. Eu falei, será que se eu morresse hoje eu era feliz? Eu falei. E eu perguntei isso a uma pessoa, esse dia ela assustou assim. Eu falo, por exemplo, que eu seria feliz. Eu também, se eu morresse hoje, eu fui feliz. Porque eu já falei abertamente para as pessoas que eu amo ela. Eu acho que passar por essa vida, não falar para as pessoas que você ama por orgulho, que você não ama ela, é um erro total. E, cara, muitas doenças hoje, principalmente as mentais, elas são causadas exatamente por você não viver o presente como você deveria. Você tá distraído, você tá longe. Então, cara, você tem que viver o presente, né? Parar de viver muito no futuro, fazer o hoje, né? A abundância que a gente falou muito aqui. Se você for avaliar, cara, você nunca consegue colher nada no futuro, né? O Pablo Marçal fala isso, né? A gente fica pensando assim, eu vou fazer isso pra daqui 2 anos. Cara, em algum momento vai ser o presente que você vai estar colhendo. Passado, ele serve pra quê? Pra gente olhar brevemente algumas coisas boas que a gente fez
e algumas coisas que a gente pode consertar. E o futuro, a gente nem sabe se vai vir, cara. Hoje, as maiores doenças, depressão e ansiedade. Depressão tá ligada a alguns fatos do passado, na maioria das vezes mal resolvido ou mal significado. Né? Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito dessa forma. Cara, hoje você consegue fazer diferente. Hoje você consegue mudar a sua vida. Não é amanhã e não foi ontem, cara. O melhor dia pra você mudar a sua vida é agora. É nesse exato momento. E muitas poucas pessoas vivem no presente. E hoje você tem muitas distrações, né? Demais. Cara, você entra no seu telefone, você acha que a sua vida é um lixo, velho. Pior que é. Cara, você acha que a sua vida é um lixo. Você fala, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Porque você entra, é viagem pra Dubai, é viagem para Estados Unidos, é não sei o quê, é carro. Cara, e peraí. Só que na hora que você vai ver, na maioria das vezes, essas pessoas não estão felizes, cara. Na maioria das vezes, essas pessoas não estão felizes. E estão fazendo pra provar pra alguém ou pra mostrar pra alguém que pode. Eu te falo, cara, o que o Andrei gostaria de estar fazendo nesse exato momento? Hoje. Cara, o que eu gostaria de estar fazendo? Eu queria ver meu pai, mas, por exemplo, se fosse a primeira pergunta, eu queria fazer o que eu tô fazendo agora mesmo. É o que eu ia te responder, cara. O que o Luiz Felipe gostaria de estar fazendo? Cara, eu gostaria de estar fazendo isso aqui. Você fala assim, eu iria ver meu pai, para uma situação singular. Mas eu queria... O que eu tô fazendo agora é o que eu me propus a fazer. Que eu escolhi estar aqui, entendeu? É o que eu te falo, cara. É isso que é importante. Você tá realizado com o que você tá fazendo hoje? Pô, demais. Você tá satisfeito com o que você tá fazendo hoje? Se alguma dessas respostas for não, e o que você tá fazendo para mudar a sua realidade? O que você tá fazendo para chegar onde você gostaria que chegasse? Porque, irmão, amanhã eu nem sei se eu vou acordar. Amanhã eu não sei se o meu último dia vai ser hoje. Será que hoje eu estou aproveitando da melhor maneira possível? Por exemplo, durante muito tempo, eu abria a Reluz 7 horas da manhã, fechava 10 horas da noite. Hoje, logicamente, depois de um certo tempo, eu tomo café com a minha esposa e com a minha filha. Eu vou almoçar às vezes em casa. Às vezes a minha filha está lá em casa ou às vezes ela está na escola. Mas esses 5 minutinhos, esses 10 minutos, esses 20 minutos, será que nós estamos aproveitando da melhor maneira? Do jeito que a gente pode? Será que nós estamos vivendo a vida de propósito? Ou estamos vivendo a vida que as pessoas querem que a gente viva? Hoje eu dou muito mais valor em momentos do que em coisas. É aquele ditado, né? Se Deus fez as coisas pra gente usar e as pessoas pra gente amar, por que então que a gente ama tanto as coisas e usa as pessoas? Isso é... Cara, eu sempre falo assim, primeiro a gente tem que ser, né? Sim. Para fazer e ter. E as pessoas estão trocando isso aí, né? E deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou, por exemplo... Você falou muita coisa legal aqui. Mas teve uma pergunta que eu fiz na minha vida que fez eu sair daquele burnout, daquela depressão, que foi: quem é o Andrei? Que eu entrei num momento de confusão na minha vida, né? Foi quando eu acho que até te contei essa história. Sim. E eu te faço essa pergunta agora. Foi um momento que eu tava prosperando, a minha vida tava indo de acordo com aquilo que eu escolhi, né? Hoje olhando pra trás. E as pessoas que eu queria que elas fossem junto comigo não estavam indo, né? Até que eu falei assim: cada um é dono da sua vida. Você já fez essa pergunta? Quem é o Luiz? Eu acho que já. Cara, eu já fiz algumas vezes e é difícil de responder. Por quê? Porque, cara, por mais que a gente fale, hoje eu sei quem eu sou. Sim. Hoje eu sou um filho amado, sou um filho desejado, sou um marido amado, sou um pai amado. Sou uma pessoa que me amo. Se você perguntar o que mudou de um tempo pra cá, aquele cara que me deu um tapa na cara, ele tinha razão. Deus me aceitava do jeito que eu era. Hoje eu me aceito. Hoje eu sei viver com as minhas escolhas e tá tudo bem. Então, se você perguntar quem que é o Luiz Felipe, cara, eu sou um cara sedento por pessoas. Eu sou um cara que eu sou apaixonado de estar do lado da minha família. Eu amo estar com a minha família. Eu amo receber pessoas na minha casa, por exemplo, por um churrasco. Eu sou um cara simples, velho. Eu não sou aquele cara que quer esbanjar. Não, irmão. Se você perguntar, Felipe, qual que é a sua maior realização? O que você mais gosta de fazer? Churrasco em casa e receber as pessoas. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É onde eu me sinto realizado. Tá dentro da minha casa, que Deus me abençoou, com a minha esposa, com a minha filha, com pessoas que fazem sentido, se possível meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã junto. Cara, é isso pra mim.
Não é viajar para Dubai, viajar... Não, cara, lógico, vai ter uma época que isso vai ser uma prioridade. Mas hoje eu sou um cara que gosta de estar perto das pessoas que fazem sentido para mim. Cara, eu falo sempre que não é o lugar, é as pessoas. Sem dúvida. E muitas vezes vocês trocam, né? Porque você olha, por exemplo, aquele negócio do Instagram, você olha, nossa, tá, isso aí. Cara, velho, tem tanto momento simples na nossa vida que foi tão maravilhoso. Cara, eu ia falar com você agora. Antigamente, quando a gente não tinha, talvez, condição que a gente tem hoje, os momentos eram muito mais gostosos. Demais. Por exemplo, hoje eu moro em apartamento. Eu falo que quando eu mudar pra uma casa, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é... Vai ter uma caixazinha bem na porta. Vamos viver. Porque isso tira muita atenção da gente, velho. Tira. E é tão gostoso você rir, você brincar, tirando a sarra, brincar com a cara do outro, ficar aquela coisa ali de viver o momento. Então, quando eu penso nisso, eu falo assim, não, vai ter alguma coisa aqui em casa, que é uma parada que eu quero também. Vai estar hora, então beleza. Você não vai poder fazer nada, não precisa ninguém ligar, depois a gente vê. Entende? Porque, por exemplo, a gente precisa aprender a viver o momento. É tão bom, às vezes, o lugar tão simples, mas o momento fica tão grandioso. E a gente não esquece depois. Tem pessoas que estão só de corpo presente, né? Uhum. A pessoa não tá ali de corpo e alma, né? Exatamente. A pessoa tá ali só de corpo presente. Às vezes ela fala que foi só pra ter ido. Por exemplo, cara, há uns 2 finais de semana atrás, tinha uns amigos meus que foram lá pra casa e, cara, você viu o tanto que eu brinquei com a minha filha, velho. Tipo, foi cansativo, porque joguei pra cima o tempo todo. Mas, irmão, foi um dia tão gostoso, velho. Foi um dia, assim, tão abençoado. Deu pra perceber tanto a presença de Deus ali dentro, que foi mágico, porque eu tava do lado das pessoas que, pra mim, são pessoas extraordinárias, porque eu tava só em família. E, cara, foi assim... E parece que filho... Você vai ver essa parada aí, mas parece que filho, ele sente, cara. E eu falo que eu tava precisando daquilo. Eu falo que por mais que eu brinquei com a minha filha, que eu diverti com ela, que ela gostou pra caramba, mas eu tava precisando daquele momento. E, cara, foi algo surreal, velho. E foi um simples aproveitar aquele momento, é o que você falou, sem distração, sem nada. Foi um simples estar de propósito naquele lugar e naquele momento. Eu falo que se você quiser aprender a viver, é só você olhar uma criança. A criança sempre está presente. E todo tempo eles estão sempre felizes. Eles nunca estão tristes. Por exemplo, você brigou com a amiguinha, brigou, resolveu, já vai ser feliz de novo, vai brincar de novo. Então, assim, às vezes a gente esquece dessas pequenas coisas que não é pequena, que é grande demais, né? E é sobre isso, cara. Criança não tem julgamento, né, cara? De jeito nenhum. O maior problema é o julgamento. Cara, tem um professor meu da época do cursinho que ele falava que as pessoas sofrem porque elas criam expectativas demais. E de fato é isso. Às vezes, por que você não vive? É o processo. Ah, não gosto. Então não vai, velho. Né? Cara, que legal, velho. Eu tinha que te trazer aqui. Porque você é um cara que tem uma história bonita, você é um cara que estuda, você é um cara que tá de acordo com meus propósitos também. Hoje eu coloco Deus, saúde, família e trabalho. Não falo nem trabalho e prosperidade, né? O trabalho faz você ser próspero, né? Se você é feliz daquilo que você faz, né? E assim, cara, fala um pouco aí, assim, dá uma dica, orientação pra galera aí que tá pensando em empreender, a galera que tá pensando em ajudar as pessoas, né? Que você faz, você ajuda as pessoas. Cara, o empreendedorismo, eu falo que você tem que ter sangue no olho, né? É mais ou menos você pular de um avião e construir o paraquedas ao longo da queda, né? É algo que não é fácil, mas é algo muito prazeroso. É algo que às vezes você vai ficar a noite sem dormir, mas você vai ter muito mais momentos bons do que momentos desafiadores, né? Toda vez que você for desejar empreender ou vender algo, né? Deve ser feita uma pesquisa de mercado, deve ser feita as considerações iniciais, né? Porque eu vejo muita gente, às vezes, querendo empreender porque uma pessoa falou que é boa, porque a outra falou que é boa. Eu vou investir nesse ramo porque esse ramo tá na moda. E como tudo na vida passa. Mas você tem que buscar algo primeiro que você gosta de fazer. Porque tudo que você gosta de fazer com prazer, você não vai encarar aquilo como um trabalho. E, se possível, ainda vender alguma coisa.
Porque é incrível o quanto que a venda, ela te dá uma capacidade maior de você alcançar os seus objetivos mais rápido, né? Ah, Felipe, eu não gosto de vender. Cara, a gente se vende o tempo todo. Seja para um relacionamento, seja para um emprego, seja para o pai, para a mãe. Desde quando a gente já nasce, a gente já está se vendendo, cara. Então não adianta você falar que você não gosta. Às vezes você não foi treinado da maneira correta, né? E empreender é muito gostoso, cara. Você pegar uma ideia, você tirar ela do papel, começar a fazer ações, e muita gente acha que tem que ser algo perfeito. Não, cara. Vai fazendo, começa. E depois você vai ajustando. E se você conseguir levar pessoas com você no início, eu particularmente acho mais fácil. Eu acho muito mais fácil você montar uma sociedade para começar algo do que você começar sozinho. Porque eu já tive exemplos de sociedade e deram muito certo. Hoje eu vivo dentro de 2 sociedades e estou abrindo uma terceira. E eu sempre gostei, cara. Eu acho que você consegue unir mais forças no mesmo objetivo para que as coisas aconteçam mais rápido. E lembre da frase: nunca observe o que o outro está fazendo. Sempre dê o seu melhor nas condições que você tem. E dá para você empreender sem necessariamente sair do seu trabalho hoje. Hoje você tem várias maneiras de você começar um pequeno empreendimento, né? Você começar a escalar esse negócio para aí sim depois você começar a se desligar da onde você está hoje. Que é um erro que eu acho que às vezes as pessoas cometem também, é querer jogar tudo pro alto e falar, não, eu vou empreender, mas a pessoa não tem um plano de negócio, a pessoa não tem um produto formado, a pessoa não tem conhecimento naquele mercado que ela vai querer atuar, e depois fala que a culpa é do Brasil, que a maioria das empresas fecham. Realmente é desafiador ser empreendedor no Brasil, com carga tributária, com essas coisas todas. Mas você fazendo com consciência e com uma espinha dorsal, vamos dizer assim, mais elaborada no início, a tendência é que você sofra menos ao longo desse processo. Pô, top, cara, top. Cara, curtiu o bate-papo? Pô, com certeza. Pô, cara, muito obrigado pela tua contribuição. Que nem a gente falou aqui, muito de energia, né? Falou muito de propósito. Cara, pra mim é uma honra ter você como paciente, como amigo, né? Um cara que eu conheci muito recentemente, assim... Cara, o santo bateu, né? O santo bateu, entendeu? E, pô, não tinha como não trazer você aqui pra falar disso. Eu falo que esse podcast aqui é pra me inspirar as pessoas a sair da bolha. Porque eu já estive lá. Sim. A gente precisa de pessoas como você pra vir outras pessoas boas. Sim. Que às vezes a gente fala assim, mas tá muito ruim, será que eu vou ter um filho? Não, cara, você precisa ser a pessoa boa que vai ter um filho, que vai ser um cara bom. Justamente. Né? Então, assim, como é que a galera te acha aí? Você tem algum projeto, sei lá, digital? Cara, eu tenho minhas redes sociais, né? Luiz, com Z, Reluz. Tem o Instagram da Reluz, Galvânica Reluz. Quem quiser trocar um bate-papo lá, pode me chamar lá no Instagram, que eu tenho o maior prazer também em conversar com o pessoal. Vou iniciar um projeto no digital também de gravar vídeos, essas coisas todas. É um desejo que eu tenho para esse ano, de começar a gravar um pouco mais de vídeo no YouTube, essas coisas todas. Tem alguns lá no YouTube da Reluz. Inclusive são os primeiros vídeos que eu gravei na vida. Se vocês quiserem rir, tá, pessoal? Só entrar aí no YouTube, procurar Reluz Galvânica. Meu cabelinho tá meio vaca lambeu. Ih, vocês vão rir pra caramba. Uns 4, 5 anos atrás aí, quando eu comecei a gravar vídeo. Mas são aqueles vídeos que não estavam perfeitos naquele momento, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então não preocupe com ser perfeito, não preocupe em se tem a melhor estrutura. Simplesmente começa, façam. E tem uma frase, cara, que eu gosto de falar com meus colaboradores, que é: os seus resultados estão diretamente ligados à maneira a qual você se enxerga. E eu te pergunto, como é que você está se enxergando hoje? Porque isso também mudou minha vida. Depois que eu comecei a mudar a minha mentalidade, comecei a me enxergar de uma forma diferente, isso me fez chegar onde eu cheguei. Eu falo que a gente precisa sempre se olhar no espelho, né? Fazer uma autoanálise. Eu acho que não tem coisa melhor do que você olhar no espelho e falar: quem eu sou? O que eu vou fazer hoje? Cara, chegamos ao fim, na verdade, do podcast. Mais uma vez, obrigado. Eu sou muito grato por te conhecer, pela sua amizade, pelos nossos bate-papo aí. Você é um cara que me ensina muito, assim. E, cara, eu tenho o maior orgulho
de dizer que eu tô próximo de um cara que, falando no português, claro, é foda. Eu que te agradeço, cara, pelo convite. Eu acho muito importante esse tipo de projeto que você tá com ele, né? De poder passar um pouquinho da nossa realidade para as pessoas, igual você comentou, o por trás dos bastidores, né? Como que funciona. E agradecer a Deus por ter nos colocado junto aí, né? Nos ter colocado no mesmo caminho. Você é um cara muito do bem, você é um cara que pouco que a gente conversou até hoje. Você é um cara que quer fazer a diferença e você já faz a diferença na vida das pessoas. Que Deus continue te abençoando sua família aí, que eu tenho certeza que você é um cara que vai colher muito mais sucesso ainda, você pode ter certeza. E o que você precisar de mim, tamo junto, meu irmão. Valeu. Gratidão pelo convite. Chegamos ao fim de mais um episódio que teve muito insight sobre empreendedorismo, sobre saúde, sobre família. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, apertar no sininho, e pega papel e caneta, pra você anotar, tá? Então, tamo junto, até o próximo episódio.